Ontem, o senador Demóstenes Torres pediu a desfiliação do Democratas, evitando a expulsão. No Senado, ele não dá as caras há dias. Quase um mês depois das denúncias, além de sumido, está sem apoio político e agora sem partido. Demóstenes Torres pediu para se desligar do Democratas. Por meio dessa carta, saiu dizendo que sofreu um pré-julgamento. Em absoluto, pelo contrário, ele está saindo do partido por deliberação pessoal. O fato é que sem esse gesto ele seria expulso e pode vir a ter o mandato cassado, apostam senadores. Isso quando o processo no Conselho de Ética andar. A reunião está mantida só para a semana que vem. Não foi antecipada, como pediu o PSOL. A denúncia que está contra, gente, não é uma denúncia qualquer. É do envolvimento de um senador da República com um esquema de contravenção. E agora a Câmara também vai investigar denúncias da relação do bicheiro Carlinhos Cachoeira com deputados. Estão na lista, inclusive, aliados do governo que também foram flagrados em escutas telefônicas. Um deles é o deputado Sandy Júnior, do PP. Nas gravações, ele fala sobre o recebimento de cheques, que diz ser o pagamento da rescisão do contrato com uma rádio. Na conversa, Cachoeira cobra a parte dele, segundo o deputado, de brincadeira. Eu tenho amizade com ele, já frequentei a casa dele algumas vezes e nós temos um contato social, festas, aniversários e só. Eu não tenho negócios com ele. Carlos Lereia, do PSDB, cobrou dinheiro de um operador de Cachoeira. Ele disse que só vai comentar o caso depois de conhecer o processo. Jovair Arantes, do PTB, disse que pediu dinheiro para a campanha de prefeito. Liguei para ele para pedir essa ajuda por ser um empresário bem-sucedido. Acho que não tem nada de mal nisso. O deputado ainda comentou a influência do bicheiro no estado. Não são as minhas relações. Todos os goianos, praticamente da esfera política ou da esfera industrial, empresarial, conhecem o Carlinhos Cachoeira. Rubens Ottoni, do PT, já responde a processo na corregedoria. Ele aparece num vídeo recebendo de Cachoeira uma oferta de R$100 mil. O deputado disse que a filmagem é de 2004 e que foi vítima de uma armação. E Stepan Essessian, do PPS do Rio, pegou um empréstimo para comprar um imóvel. Disse que já devolveu o dinheiro. Ele se afastou do partido. O presidente da Câmara não descarta a criação de uma CPI. Pelas informações que nós temos, o envolvimento de agentes públicos e outros personagens da vida política brasileira, da vida política e da vida social brasileira, nos dão conta de que tem muita coisa para ser investigada neste caso. Bom, e essas denúncias de influência de Carlos Cachoeira também chega ao Palácio das Esmeraldas e é para lá agora que nós vamos ao vivo com o repórter Murilo Santos, que conversa com o governador Marconi Perillo. Murilo, boa tarde. Muito boa tarde a todos. Nós agradecemos o governador Marconi Perillo, que gentilmente está nos recebendo aqui no salão Dona Gersina do Palácio das Esmeraldas. Eu começo a entrevista, governador, pegando um gancho do que o deputado federal Jovair Arantes acabou de dizer aí na reportagem. Todo político goiano tem algum tipo de relacionamento com Carlinhos Cachoeira. Qual é o relacionamento do senhor com ele? É de amizade? É de negócio? Alguma interferência? Algum pedido de cargo no governo? Qual é a relação Marconi Perillo, Carlos Cachoeira? Bom, boa tarde a todos os telespectadores. O deputado Jovair disse uma coisa certa. Eu só não concordaria que todos os políticos goianos tenham algum tipo de relação com ele. Mas os principais políticos de Goiás e empresários de Goiás certamente já tiveram algum tipo de conversa com ele. A pessoa, quando diz que tem algum amigo, e amigo a gente tem poucos na vida, a gente tem que entender que a amizade é uma coisa muito profunda. Eu já disse desde o início desse episódio que eu recebi aqui o ano passado, formalmente, depois de um pedido de audiência do senador Demóstenes, para tratar de assuntos relativos a uma indústria química na cidade de Anápolis. Procedimento que eu adoto com todos os empresários que me pedem audiência para tratar de geração de empregos, de crescimento do PIB do nosso estado. Além disso, já disse também a revistas que me perguntaram que tivemos pouquíssimos encontros em ocasiões festivas, aniversários ou jantar. Acho que 3 vezes. Eu não posso dizer que tenho uma amizade com uma pessoa com quem eu conversei pouquíssimas vezes. E nunca, em tempo algum, em hipótese alguma,
ele teria coragem de falar comigo sobre qualquer atitude relacionada à contravenção, sobre qualquer pedido de emprego ou de nomeação. Eu nunca dei liberdade para isso. Aliás, um dia, na casa do senador Demóstenes, numa reunião festiva, o senador Demóstenes me disse: olha, o Carlos Ramos, o empresário Carlos Ramos, queria dizer uma coisa. E aí ele me disse: eu estou fora da contravenção há muito tempo. Eu disse: olha, coisa boa, você é uma pessoa que circula na sociedade, tem um grande relacionamento, que você procure a iniciativa privada, procure ampliar seus negócios industriais, seus negócios comerciais, e você será uma pessoa, com certeza, bem recebida na sociedade. Tá, diante disso aí, governador, eu gostaria de chamar a atenção do senhor. Vamos acompanhar uma reportagem, porque o jornal o Globo e a Folha de São Paulo trouxeram novas denúncias de conversas entre Eliane Pinheiro, que era a chefe de gabinete do senhor, e o Carlinhos Cachoeira, né? Com a Eliane Pinheiro passando informações, eles trocando informações sobre operações da Polícia Federal. Inclusive, uma operação que aconteceu no ano passado, em junho do ano passado, a Operação Apate, que fez denúncias de fraudes nas prefeituras de vários municípios brasileiros, mas muitos goianos, envolvendo o imposto de renda. E por causa dessas fraudes e diante de tantas denúncias, o dia hoje começou em Goiânia com muitos protestos. Eu gostaria que o senhor acompanhasse agora nessa reportagem da Giovana Dourado. Sindicalistas responderam às novas denúncias com um protesto no centro da capital. Não dá para aceitar que o dinheiro público seja desviado enquanto a educação, a saúde ficam à míngua em nosso estado. Os manifestantes distribuíram panfletos contra a corrupção. O eleitor se diz decepcionado com tantos escândalos. Não dá para confiar mais. Com 74 anos não dá para confiar mais, né? Não tem punição, são tantos casos aí de políticos que fizeram o que fizeram, estão aí numa boa. Ontem, a chefe de gabinete do governador pediu exoneração do cargo. O pedido foi aceito por Marconi Perillo. Segundo a Polícia Federal, Eliane Gonçalves Pinheiro também tinha celular via rádio habilitado nos Estados Unidos, como os integrantes da quadrilha dos caça-níqueis descoberta pela Operação Monte Carlo. As ligações entre a ex-chefe de gabinete do governo e o bicheiro Carlinhos Cachoeira são destaque hoje em 2 jornais de circulação nacional. O jornal O Globo cita que Eliane teria vazado informações sobre uma operação da Polícia Federal realizada no ano passado contra prefeituras e câmaras municipais acusadas de fraudar o imposto de renda. A pedido de Cachoeira, Eliane teria informado ao prefeito de Águas Lindas sobre a operação. No dia 13 de maio, o prefeito não estava na cidade. Em uma das gravações, Cachoeira quer confirmar se Eliane recebeu as mensagens de texto. Eliane, estou ouvindo. Falou pro maior? Falei, estou com ele aqui, tá aqui. Imagina como que tava. Antes de encerrar o diálogo, a chefe de gabinete de Marconi Perillo procura saber se a operação da Polícia Federal tem mais gente envolvida. Não, já eu te falo. O que sei é esses aí. Não tem ninguém grande, não. Mas Eliane insiste para que ele avise sobre as novidades. Se você ficar sabendo, me fala. Tem uns pequenos aí que interessa a gente. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a ex-chefe de gabinete recebeu do empresário Carlinhos Cachoeira informações sigilosas de operações policiais que foram repassadas para envolvidos, o que prejudicou as investigações. Nós tentamos falar por telefone com Eliane Pinheiro, mas uma outra pessoa atendeu e disse que ela estava em reunião. Bom dia, eu queria falar com a Eliane. Não, é Giovana da TVA Anhanguera. Ela está numa reunião agora? Ela está numa reunião onde? Ela está onde? Ela está no palácio? Sim. Você tem previsão de quando termina essa reunião, meu bem? Eu acredito que até 1h da tarde? Voltamos ao vivo aqui do Palácio das Esmeraldas, continuando a entrevista com o governador. Quem é o maior e por que a demora na saída da chefe de gabinete do governo? Bom, em primeiro lugar, porque ela sempre me disse que teve 1 ou 2 conversas com esse empresário, e é bom que se diga que eu nunca fui informado dessa relação da Eliane, da ex-chefe de gabinete, com o empresário Carlos Ramos. Nunca... Esse maior não é o senhor? Claro que não, eu não tenho a menor informação sobre isso. A Eliane nunca me disse isso. E mais do que isso... O senhor não sabia desses contatos da Eliane com Carlinhos Cachoeira? Nós temos milhares de servidores que são comissionados, vários secretários,
E mesmo que tivesse qualquer contato, não me contaria, eu não aceitaria isso, eu reprovaria isso. Mais do que isso, existe uma outra Eliane que é advogada também e existem gravações relacionadas a essa outra Eliane. Sempre ela me disse nesse período agora que essas gravações, a maioria delas, se davam com a outra Eliane que é advogada, uma suposta advogada. Em momento algum eu tive desconfianças em relação a qualquer ilícito, a qualquer relação de contravenção dela. Quando eu soube ontem que haviam reportagens perguntando sobre essa questão de Águas Lindas, eu a chamei aqui, perguntei a ela se isso era verdade, ela disse que recebeu a ligação, mas que não avisou ao prefeito. E aí ela chegou à conclusão de que deveria pedir demissão. O chefe de gabinete não é escolhido a dedo? Olha, os secretários todos são escolhidos, alguns são indicados. No caso dela, ela foi escolhida pelo trabalho que ela realizou na campanha. Ela foi muito importante na campanha. Agora, eu jamais tive qualquer informação de relação dela com o Carlos Cachoeira, a não ser agora, quando houve os vazamentos. Eu acho que ela tomou uma decisão correta de sair do governo para deixar com que as pessoas tenham certeza de que não há qualquer envolvimento do governador do governo em relação a esse ilícito, a contravenção, qualquer que seja ela. Governador, só um minutinho, a gente vai fazer uma pausa na nossa entrevista e voltamos daqui a pouquinho. O Jornal Anhanguera volta já já. O Jornal Anhanguera de hoje entrevista ao vivo o governador do estado, Marconi Perillo, que fala sobre as denúncias envolvendo a ex-chefe de gabinete do governo. Então a gente volta agora a conversar com o repórter Murilo Santos e também com o governador. E aí já vem a pergunta, governador, boa tarde. Bom, em relação à reportagem feita pelo O Globo, a Polícia Federal disse que a Eliane, que aparece aí nas ligações, seria sim Eliane Pinheiro, até inclusive porque tem o número do CPF que bate também com a mesma pessoa, e não Eliane, advogada, como vem alegando a ex-chefe de gabinete. O que o senhor tem, então, a dizer sobre isso, governador? Olha, em primeiro lugar, ela já não é mais a chefe de gabinete do governo de Goiás. Ela saiu ontem, já está sendo exonerada. Em segundo lugar, se ela tiver cometido qualquer crime, ilegalidade, ela vai pagar na justiça. Eu não tive, não tenho e jamais terei qualquer comprometimento com ilegalidade, ilícito, contravenção ou qualquer coisa errada que eu seja. E qualquer funcionário do governo, qualquer secretário, qualquer auxiliar, qualquer concursado que cometer crimes, paga com demissão e depois paga na justiça. Mas, governador, para o senhor, essa Eliane que aparece nas investigações, é Eliane ex-chefe de gabinete do senhor ou Eliane que seria uma advogada? Para o senhor. Vocês estão dizendo agora, vocês acabaram de dizer que no caso da reportagem do Globo, é a Eliane que foi chefe de gabinete. Agora, existem ligações, segundo ela me disse, de uma advogada com o Carlos Ramos e ligações dela. Segundo ela, 2 ligações. De qualquer maneira, esse assunto será investigado, como eu já disse, pela justiça, caso haja qualquer ilícito. O que tinha que acontecer já aconteceu. Ela já saiu do governo e nós vamos, hoje eu vou assinar o decreto de exoneração e colocar outra pessoa no lugar dela. Nós vamos insistir na questão da demora. Há mais ou menos 10 dias, o Jornal Popular trouxe com exclusividade a troca de torpedos, mensagens por celular, entre Eliane Pinheiro e Carlos Cachoeira. Por que naquela época o senhor não a demitiu? Porque eu nunca estive convencido de que a Eliane estivesse envolvida em qualquer relação ilícita com ele. Agora o senhor está. Ela pediu demissão. Não foi o senhor que pediu ela para pedir? Eu não pedi para sair, ela pediu demissão, dado essas reportagens todas, e segundo ela, dado ao desgaste que isso poderia causar ao governo. Eu sempre confiei nela, sempre acreditei nela, vou continuar acreditando, espero que ela possa provar que tudo o que foi dito a respeito dela seja em verdade. De qualquer maneira, ela não está mais no governo. E eu queria dizer aqui uma coisa, reafirmar uma coisa: qualquer servidor do Estado, qualquer secretário envolvido nesta operação ou em qualquer outro ilícito ou contravenção será sumariamente demitido. Se aparecerem nessas gravações qualquer um outro servidor do Estado envolvido concretamente em algo que possa deslustrar a administração ou que possa significar pelo menos alguma espécie de ilícito, será imediatamente exonerado. Eu quero afirmar uma coisa aqui, Murilo e telespectadores. Não há qualquer relação do governador do governo em relação a esses ilícitos, a essas contravenções apuradas
pela Operação Monte Carlo. Eu recebi aqui o empresário Carlos Ramos uma vez para tratar de negócios comerciais industriais. O senhor não acha que vai acontecer daqui a pouco com o presidente do Detran, Edivaldo Cardoso, o que está acontecendo com Eliane Pinheiro? Daqui a pouco o senhor não vai ter que demiti-lo, porque as denúncias, a Operação Monte Carlo já mostrou que a relação dele com o Carlos Cachoeira é muito próxima, troca de informações sobre dinheiro, lobby em favor de pagamento de carros alugados para a Secretaria de Segurança Pública de uma empresa de construção ligada a Carlos Cachoeira. Não era melhor o senhor já demitir alguns desses auxiliares? E aí eu cito também, tem um secretário de Indústria e Comércio, Alexandre Baldi, indicado pelo senador Demóstenes Torres. Tem um secretário de Indústria e Comércio, ou melhor, secretário de Infraestrutura, Wilder Moraes, que além de ser indicado, é o primeiro suplente de Demóstenes. Olha, eu não gosto de ser leviano nunca e nem agir precipitadamente. Até agora eu não vi, em relação aos secretários, qualquer indício de envolvimento com ilícito. Qualquer indício. E o presidente do Detran? Quanto ao presidente do Detran, ele veio aqui falar comigo no início, deu garantias de que jamais participou de qualquer atitude relacionada à contravenção ou ilícito. Eu vou voltar a conversar com ele. Caso haja qualquer sombra de dúvidas concretas em relação a ele, ele sairá, ou pedirá para sair, ou sairá do governo. Não há qualquer espécie de motivo para se proteger quaisquer pessoas nesse governo. Não só suspeitas de qualquer relação ilícita, mas também em relação a desempenho nos cargos. Nos próximos dias eu estarei avaliando cada cargo, cada auxiliar. Os que não estiverem funcionando e não estiverem dando respostas à administração e ao povo também serão convidados a sair. Marconi, desculpa, governador, ontem nossa equipe estava no Congresso Nacional e há uma pressão muito forte da oposição na Câmara dos Deputados por investigações contra os deputados Sandy Júnior e Carlos Alberto Lereia. O que eu digo para o senhor, além deles serem da base, eles têm uma proximidade muito grande com o senhor. Em 2004, o senhor bancou a candidatura de Santos à Prefeitura de Goiânia. E Carlos Alberto Lereia, eu até usar um termo, uma expressão popular, é da cozinha do senhor. Olha, todos eles vão responder pelos atos deles. Eles terão um foro adequado para responderem, para se defenderem, terão que se defender na justiça. Se realmente tiverem errado em relação a essas relações, terão que responder perante os colegas no Conselho de Ética ou em qualquer outro foro, do foro do Congresso Nacional. Se tiverem qualquer responsabilidade, serão punidos, independentemente de serem meus amigos ou não. A lei existe para todos, para quem é amigo ou quem não é amigo. E isso vai ser levado a efeito no Supremo Tribunal Federal, na Câmara dos Deputados, enfim, no Senado da República. Eu não tenho que proteger ou que defender ninguém aqui, defender quem quer que seja. A minha preocupação é em fazer um governo cada vez mais austero, com economia, com seriedade, preocupado em levar à população aquilo que ela precisa, serviços de qualidade, na educação, na saúde, na segurança, nas estradas, e eu estou me dedicando integralmente a isso. Lá no Congresso Nacional, senadores do PSDB, partido do senhor, estão preocupados com a gestão do senhor aqui em Goiás. Por quê? Eu não tenho essa informação. Eu falei hoje com o senador Álvaro Dias, que me ligou, me se solidarizando e perguntando se tinha alguma coisa que ele pudesse falar em relação a essas reportagens que saíram no Globo e na Folha de São Paulo. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação ao respeito que os senadores têm em relação a mim, a não ser que eu veja algum deles fazendo alguma citação a respeito. Pelo contrário, as nossas administrações aqui sempre foram referenciais, foram vitrines em termos de inovação, criatividade e resultados positivos para a população. Eu gosto de uma respeitabilidade muito grande, não só no meu partido, mas em outros partidos na República, porque sempre agi com correção e sempre procurei fazer o melhor pelo meu Estado e pelo meu país. Como senador da República, fui o vice-presidente que presidiu a sessão do Ficha Limpa. Aqui em Goiás, na semana passada, eu assinei agora um decreto de ficha limpa para todos os servidores da administração estadual. Eu não tenho que temer em relação a isso. Eu não sou investigado, não há nada que aponte qualquer relação minha com qualquer envolvido nessa operação, a não ser a relação política com o senador Demóstenes, que me ajudou muito na última eleição. Por isso, todos sabem que eu já estive rompido com o senador, voltamos à relação no Senado e ele me apoiou na última eleição. Muito bem. A gente vai continuar a entrevista, governador. Inclusive, a próxima pergunta será essa, sobre a relação do senhor com o senador Demóstenes Torres, só que isso vai ser daqui a pouco, depois do intervalo, porque o Jornal Anhanguera volta já já. Voltamos então ao vivo aqui do Palácio das Esmeraldas, continuando a entrevista com o governador Marconi Perillo. O senhor estava falando sobre o senador Demóstenes Torres,
que o senhor ficou um pouco decepcionado com ele em 2002, lá na hora de lançá-lo a senador. Em 2006 o senhor brigou com o senador Demóstenes Torres, todo mundo sabe disso. E em 2010, como o senhor mesmo acabou de dizer, ele foi fundamental na eleição do senhor pela terceira vez ao governo do estado. O senhor está decepcionado com ele? O senhor acha que ele tem que renunciar ao mandato? O senhor está arrependido de ter atuado em 2010 com Demóstenes Torres? Bom, a relação minha com o senador Demóstenes começou quando o convidei para ser secretário de Segurança Pública em 1999. Ele era procurador-geral de Justiça do governo anterior e eu quis trazer o Ministério Público para dentro da Secretaria de Segurança Pública. Lá começou a nossa relação. Em 2002, ele foi indicado numa disputa dentro do PFL como candidato a senador pelo PFL, na minha chapa, junto com a senadora Luciavani. Os dois foram eleitos. Logo depois nós tivemos o rompimento, que é de conhecimento de todos. Na eleição de 2006, ele se candidatou contra o candidato que tinha o meu apoio. E após a minha chegada ao Senado, aos poucos, nós começamos um relacionamento parlamentar que evoluiu para uma aliança em 2010, governador, indicado que ele foi pelo DEM. Só um minutinho, isso aí nós já dissemos. O senhor está decepcionado com ele? O senhor está arrependido de ter disputado a eleição de 2010 com ele? Não estou arrependido. Ele produziu muito no Senado como senador, muitas relatorias. Foi um dos principais protagonistas nas mudanças dos códigos. Foi o senador que mais apresentou projetos de leis para aprimorar a legislação e combater o crime. O senhor acha que ele é inocente? Olha, está claro que ele tem envolvimento com o Carlos Cachoeira. Eu não vou fazer aqui juízo de valor. Você perguntou se eu me arrependi. Eu não me arrependi, primeiro porque eu conheci o senador Demóstenes atuando no Senado e segundo porque ele foi muito importante na minha eleição de 2010. Daqui para frente, ele vai continuar influenciando no governo? Olha, o senador Demóstenes, a essa altura, está preocupado na defesa dele. Acho que ele vai passar os próximos dias, os próximos meses, se defendendo no Conselho de Ética do Senado e sempre se defendendo junto à Justiça. Eu não sei nem se ele terá tempo para vir a Goiânia ou para conversar sobre qualquer outro assunto. O que passou, passou. As indicações foram feitas no passado. Daqui para frente, como eu já disse aqui, muitas mudanças serão feitas de acordo com a necessidade do Estado, de ajustes administrativos e a correlação de forças daqui para frente será uma correlação de forças onde o peso do governador será muito forte, muito importante. Vamos falar agora de um assunto que chama muita atenção dos goianos, é que Carlos Cachoeira foi preso pela Operação Monte Carlo da Polícia Federal numa casa que foi do senhor, que o senhor morou nesta casa. Por que isso, governador? Olha, eu tenho informação de que um bicheiro famoso no Rio de Janeiro foi preso numa determinada época na casa de um dirigente de uma grande empresa de televisão no Brasil. Será que quem vendeu a casa tem culpa disso? Quando você vende uma casa, você quer saber quem é que está morando, se foi alugada para alguém. Eu jamais fui informado disso, até quando houve a informação e me disseram que ele tinha sido preso naquela casa. Eu não posso nem dizer que é azar, porque isso não é problema meu. Eu vendi a casa, passei a escritura, recebi o dinheiro licitamente, a casa era minha, estava no imposto de renda, paguei uma parte do que estava financiado na Caixa Econômica Federal e pronto, eu não posso responder por algo que eu não tenha absolutamente nada a ver com isso. Mas quando o ex-vereador Vladimir Garcês disse para o senhor, ele estava fazendo contato com o senhor, como o senhor mesmo já divulgou em nota. Quando ele disse que a casa não era para ele, o senhor não se assustou? Não, ele disse que compraria a casa para ele morar. 3 meses depois é que ele me disse que não tinha conseguido os recursos para comprar a casa e que a casa estava sendo vendida para um empresário aqui da área de educação superior. Eu vendi, escriturei, passei a escritura, recebi o dinheiro e nada do que foi feito envolveu qualquer ato ilícito, qualquer coisa que não seja legal. Pelo contrário, eu precisava vender a casa, estava pagando o financiamento da Caixa Econômica, estava pagando IPTU, estava pagando condomínio e queria vender a minha casa. Ele apareceu, foi vereador, uma pessoa que teve relacionamento com vários políticos aqui de Goiás, no caso do Vladimir. Inclusive no PSDB. Inclusive no PSDB. O Vladimir iniciou aqui como superintendente da LBA, indicado pelo Mário Covas. Depois ele trabalhou com a senadora Luciavani. Ele é inocente? Depois trabalhou com o doutor Henrique Meirelles. Eu não estou emitindo juízo de valor, estou dizendo sobre a trajetória dele. Sempre apoiou as nossas candidaturas, trabalhou com o deputado Jovair Arantes e depois apareceu aqui para dizer que gostaria de comprar a minha casa. Como eu estava querendo vender, eu disse, tudo bem, eu vendo, negociei, falei o valor e ele começou a fazer o pagamento. Governador, além dos nomes que nós já citamos, de pessoas indicadas pelo senador Demóstenes Torres para compor o governo, o senhor acha que pode ter alguém aí no primeiro, no segundo escalão,
indicado por Carlos Cachoeira, mesmo que o senhor não esteja sabendo? Não tenho a menor informação sobre isso. Pessoas que foram citadas, algumas delas foram indicadas pelo senador Demóstenes, ele tinha toda a legitimidade para fazer indicações, toda a legitimidade. Foi o senador mais votado do Estado, um dos mais votados do Brasil, participou ativamente da campanha. A solicitação que eu fiz é que fossem pessoas tecnicamente preparadas e pessoas que não estivessem enquadradas na lei do ficha limpa, como fiz para todas as indicações que foram feitas. O senhor já conversou com o Carlos Cachoeira por telefone? Por telefone, uma vez conversei com ele cumprimentando pelo aniversário, uma única vez. Uma coisa que é interessante, chama a atenção, governador, nessa operação, é que as denúncias estão sendo divulgadas a conta-gotas. Começou com uma determinada coisa, depois vem outra, depois vem outra. Daqui a pouco não vai respingar em auxiliares do senhor? Eu espero mais auxiliares, eu espero que não. Tudo que eu já li sobre o processo não respinga em auxiliares, são conversas citando nomes, citando inclusive indevidamente o meu nome. Agora, o fato relevante é que eu já vi o processo e vi a conclusão dos delegados da Polícia Federal. E na conclusão eles dizem... O senhor lê ele todo? Eu li a parte que dizia respeito ao governo do Estado. E até porque eu não posso falar mais sobre isso, porque está em segredo de justiça. Pois é, isso que eu queria perguntar, como é que o senhor teve acesso a esse através do advogado. Certo. Só que nessa conclusão eles dizem que não há a mínima ligação de qualquer pessoa do governo do Estado em relação aos atos de contravenção ou de ilícitos apurados e investigados na Operação Monte Carlo. Isso me traz uma tranquilidade enorme, até porque eu tenho muita convicção em relação ao que eu fiz até aqui e muita consciência tranquila em relação a esses episódios. Eu sempre determinei ao secretário João Furtado que fosse duríssimo em relação à contravenção, a ilícitos, ao crime organizado. Nós estamos agora organizando a Polícia de Fronteira e no caso dos caça-níqueis sempre eu cobrava relatórios em relação à prisão de máquinas de caça-níqueis ou de jogos ilegais e sempre pedia a ele, olha, destrua essas máquinas para que a contravenção diminua no Estado ou acabe no Estado. Os relatórios, então, vinham equivocados, já que os Quais jogos... relatórios? Que o senhor disse que exigia relatórios da Secretaria de Segurança Pública? Não, eu exigia providências. E eles mandavam relatórios. O João Furtado, sempre que vinha falar comigo, me dizia que as operações estavam sendo feitas e que as providências estavam sendo tomadas. Quais providências, governador? No sentido de apreender máquinas de caça-níqueis e de destruir máquinas de caça-níqueis. Mas a operação não mostrou que as máquinas de caça-níqueis estavam aí à vontade? Olha, eu acho que é uma pergunta que você deve fazer ao secretário de Segurança Pública. As determinações que eu dei a ele sempre foram rigorosíssimas, no sentido de que ele tomasse providências, junto com a Delegacia Geral de Polícia, para apreender máquinas de caça-níqueis. E essa determinação continua cada vez mais firme. Faltaram providências? Ele tem me dito que tomou muitas providências. Eu acho que se a TV Anguera, a TV Globo, a Organização Jaime Câmara e outras emissoras quiserem informações sobre relatórios em relação ao que foi apreendido de máquinas de janeiro do ano passado para cá, a Secretaria de Segurança Pública apresentará esse relatório com toda a presteza necessária. E também em relação ao que foi destruído de máquinas. Eu, aliás, vou pedir hoje, Murilo, agora, depois da entrevista, ao secretário de Segurança Pública, que prepare um minucioso inventário, um minucioso relatório com todas essas informações, para que a sociedade saiba o que foi feito em relação a essas operações. Governador, o senhor está falando em relatórios, investigações... Não, eu não estou falando de relatórios, não. Eu estou falando que se vocês quiserem um relatório pormenorizado, a Secretaria vai providenciar ainda hoje em relação ao que foi apreendido de máquinas e o que foi destruído de máquinas de jogos ilegais de caça-níqueis no Estado. Hoje mesmo eu tomei conhecimento de uma operação, de uma reportagem do Jornal Popular, e chamei aqui às 8h30 da manhã o secretário João Furtado para que ele tomasse providências imediatas em relação a esse assunto. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: a Operação Monte Carlo da Polícia Federal investigou envolvimentos de coronel da Polícia Militar, subtenente, capitão, soldado, cabo, delegado da Polícia Civil, e o Estado de Goiás não viu uma providência efetiva. Quem foi punido? Quem dessas pessoas que participavam do esquema de Carlinhos Cachoeira foi punido? Por exemplo, um delegado da Polícia Civil, quando surgiram as denúncias, imediatamente correram e saiu a aposentadoria dele. Por que ninguém foi punido até agora? Olha, na verdade, a Secretaria de Segurança Pública tomou as providências que eram necessárias.
ou as próprias pessoas envolvidas tomaram providências no sentido de se desligar. Se há ou se houve qualquer omissão em relação à Secretaria de Segurança Pública, o secretário, o delegado-geral anterior, a delegada-geral atual, tem que dar explicações sobre isso. As informações que eu recebi no primeiro dia da operação do secretário João Furtado é de que todas as medidas estavam sendo adotadas no sentido de punir, investigar ou afastar todas as pessoas envolvidas. Mas é importante dizer que essas pessoas envolvidas, diria 99% delas, são funcionários de carreira. Mas ninguém delegados, coronéis que foram aprovados em concursos. Eu me lembro que no segundo governo nós afastamos aqui mais de 1.000 policiais corruptos, envolvidos em irregularidades. Depois a justiça voltou todos. É preciso obedecer o amplo direito de defesa, porque senão amanhã a gente começa um procedimento administrativo, expulsa da polícia um mau oficial ou um mau policial, e depois ele volta pela justiça, pelas mãos da justiça. Governador, 1 minuto faltando. Como político, como cidadão, como governador, o que o senhor espera do desfecho de toda essa Operação Monte Carlo e todas essas denúncias? Eu não só espero, como tenho convicção de que no que diz respeito ao governo do Estado, passados os dias, quando as coisas clarearem e esses assuntos todos vierem à tona, ficará registrado, ficará consignado para a sociedade que não há qualquer envolvimento do governo do Estado de Goiás em relação a qualquer ilegalidade ou ilícito. Eu estou muito tranquilo em relação a isso e pronto para me defender e defender o governo do Estado em qualquer instância. E repito, qualquer funcionário envolvido será imediatamente afastado. Governador Marconi Perillo, muito obrigado por essa entrevista ao vivo aqui no Salão Dona Gersina, aqui do Palácio das Esmeraldas. Eu que agradeço. Voltamos ao estúdio, Fábio.